Jesus, vem, vem, inspira-me, Senhor, escuta-me, inspira-me. Vem, Senhor Jesus, ampara e conduz os meus pensamentos em todos os momentos. Levanta-me, Senhor, sustenta-me. Ampara-me, Senhor. Rede Amigo Espírita, uma ferramenta de união, interação e divulgação do movimento espírita. Acesse www.redeamigoespírita.com.br e confira nosso acervo disponível. Rede Amigo Espírita, divulgando, instruindo e unificando. Boa noite a todos, sejam bem-vindos, sintam-se abraçados pelo mundo espiritual, os trabalhadores da Seara do Cristo, que eles possam envolvê-los neste momento. Nós pedimos a gentileza de desligar o celular ou colocar no vibracal. Nós vamos dar início ao trabalho da noite, pedindo ao nosso irmão Paulo para que faça a leitura inicial. Boa noite a todos. Do livro Vinha de Luz, psicografia de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Corrigendas. Porque o Senhor corrige ao que ama e açoita a qualquer que recebe por filho. Carta de Paulo aos Hebreus, capítulo 2, versículo 6. Quando os discípulos do Evangelho começam a entender o valor da corrigenda, eleva-se-lhes a mente a planos mais altos na vida. Naturalmente que o Pai ama todos os filhos, no entanto, os que procuram compreendê-lo perceberão de mais perto o amor divino. Máxima identificação com o Senhor representa máxima capacidade sentimental. Chegado a essa posição, penetra o espírito em outras zonas de serviço e aprendizado. A princípio, dói-lhe as corrigendas, atormentam-no os açoites da experiência. Entretanto, se sabe vencer nas primeiras provas, entra no conhecimento das próprias necessidades e aceita a luta por alimento espiritual e o testemunho de serviço diário por indispensável expressão de melhoria de si mesmo. A vida está repleta de lições nesse particular. O mineral dorme, a árvore sonha, o irracional atende ao impulso, o homem selvagem obedece ao instinto, a infância brinca, a juventude idealiza, o espírito consciente esforça-se e luta. O homem renovado e convertido a Jesus, porém, é o Filho do céu, colocado entre as zonas inferiores e superiores no caminho evolutivo. Nele, o trabalho de iluminação e aperfeiçoamento é incessante. Deve, portanto, ser o primeiro a receber as corrigendas do Senhor e os açoites da retificação paterna. Se te encontra, pois, mais perto do Pai, aprenda a compreender o amor da educação divina. Vamos então elevar nossos pensamentos a Deus, nosso Pai amado,
a Jesus, nosso Mestre querido, para lhe agradecer por mais essa oportunidade, ao qual nos encontramos reunidos aqui em Teu nome, para aprendermos um pouco mais acerca do Teu Evangelho de luz. Amado Jesus, humildemente lhe rogamos amparar a todos aqueles que aqui se fazem presentes, encarnados e desencarnados. Que o Senhor possa iluminar a nossa palestrante da noite e que o nosso querido Bezerra de Menezes, mentor dessa casa, possa se fazer presente, intuindo-a. Sê conosco, hoje, agora e sempre, que assim seja. Bom, antes de nós iniciarmos, nós agradecemos, a UEC, União Espírita Cristã, agradece a Rede Amigo Espírita por disponibilizar esse espaço para a transmissão dessa palestra, que se faz em todo o mundo. Essa palestra ela fica registrada. Quem quiser depois tirar algumas dúvidas, é só acessar o Google, colocar o nome da palestrante que vai surgir lá a palestra. Normalmente a gente pede para acessar o YouTube, mas se pegar o Google ali e digitar o nome, vai sair uma série de palestras daqueles que aqui estão presentes nas quintas-feiras, ok? Muito bem. Então a palavra é que a nossa irmã Lijamar, trabalhadora dessa casa, incansável, que vai hoje então nos trazer o tema Saúde da Alma, uma proposta de vida. Boa noite a todos. Mais uma vez é bom estar nessa casa de Jesus, para que possamos todos juntos aqui, nesse momento que viemos aqui à casa dele, aprender e compreender os seus ensinamentos para fazer as nossas, como diz o nosso tema da leitura, as nossas corrigendas, não é isso? Então nosso tema é isso aí, saúde da alma, uma proposta de vida. Por nós ainda necessitarmos de corrigendas, que nós mesmos fazemos conosco mesmo, eu vou convidar todos vocês para dar uma chegadinha no Hospital do Senhor, porque nós precisamos começar a fazer a reflexão em todos os momentos da nossa vida, e como ainda somos necessitados, doentinhos da alma, nós precisamos dar uma passadinha primeiro lá no hospital. Vamos lá comigo? Então a reflexão diz assim: uma pessoa que não estava se sentindo bem há algum tempo fez a seguinte declaração: todo ano faço um check-up para avaliação de minhas condições de saúde. Um dia desses resolvi fazer um exame diferente e fui a um hospital muito especial, o Hospital do Senhor. Queixei-me de cansaço da vida, de dores nas juntas envelhecidas, falei do coração descompassado pelas muitas preocupações e da carga de obrigações que me competem. Logo que cheguei, minha pressão foi medida e foi verificado que eu estava baixa de ternura. Recordei que há muito tempo não estou fazendo exercícios nessa área. Havia esquecido da necessidade de expressar carinho com gestos pequenos, mas muito importantes. Quando foi tomada a minha temperatura, o registro foi a 40 graus de egoísmo. Então me lembrei de como estou guardando coisas e mais coisas, sem dar nada a ninguém, mesmo quando campanhas fazem apelos pela televisão, rádio e jornais. Sempre achei que alguém daria o suficiente e que eu não precisava fazer nada. Fiz um eletrocardiograma e o diagnóstico registrou que eu estava precisando de uma ponte de amor. As veias estão bloqueadas por não ter sido abastecido o coração vazio. Ortopedicamente foi constatado que estou com dificuldade de andar ao lado de alguém. É que tenho preferido andar a sós, caminho mais rápido sem que ninguém me atrase. Também foi observado que não consigo abraçar os irmãos por ter fraturado o braço
ao tropeçar na minha vaidade. Nos olhos foi registrado miopia. Isso porque não consigo enxergar além das aparências. Examinada a audição, reclamei que não estava ouvindo a voz do Senhor. E o diagnóstico foi de bloqueio em decorrência de uma enxurrada de palavras ocas no dia a dia. A consulta não custou nada. Fui medicado e recebi alta. A receita que recebi foi para usar somente remédios naturais que se encontram no receituário do Evangelho de Jesus Cristo. Ao levantar, deverei tomar um chá de obrigado, Senhor, para melhorar as questões referentes à gratidão. Ao entrar no trabalho, uma colher de bom dia, amigo. De hora em hora, não posso me esquecer de tomar um comprimido de paciência com meio copo de humildade. Ao chegar em casa, será preciso tomar uma injeção de amor para melhorar a dificuldade de relacionamento familiar. Toda noite, antes de deitar, 2 cápsulas de consciência tranquila, para que eu tenha um sono reparador. Foi-me dada a certeza de que, se seguir à risca toda a prescrição médica, não ficarei doente e todos os meus dias serão de felicidade. O tratamento também tem caráter preventivo. Assim somente deverei morrer por morte natural e não antes do tempo determinado. A gente começa com essa reflexão, passando no Hospital de Jesus, para que nós possamos, curar a nossa alma. E vamos continuar essas reflexões aprendendo como fazer essa cura ao longo da nossa caminhada. Para cuidar do corpo e espírito, é necessário que tenhamos uma ação consciente de responsabilidade, de arrependimento dos nossos erros, muita análise, autoanálise e aprendizado e reparação. Nós vamos conversar e aprender juntos, todo esse processo aqui. Por isso, nós estamos aqui em aprendizado. Mas é necessário, nessas nossas caminhadas, nunca esquecer daquele que nos foi oferecido por Deus, que nos serve de guia e modelo, que é quem? Jesus, não é isso? Para isso todos nós já sabemos. Mas será que compreendemos realmente? Será que já introjetamos realmente esse processo todo? Para isso é necessário que nós pratiquemos as leis divinas, as leis de Deus. E onde ela está escrita? Ela está escrita em nossa consciência. Ao longo da nossa caminhada, esse processo de cumprimento das leis de Deus, para que quando nós passamos lá no Hospital do Senhor, possamos ao dormirmos termos que fala lá, a consciência, um sono reparador e a consciência tranquila, não é isso? Para isso é necessário que pratiquemos as leis divinas. E aí Kardec acrescenta que as leis naturais é a única verdadeira felicidade, é a única verdadeira para a felicidade nossa, do homem, Porque não é uma lei sujeita a mudanças, e sim ela é imutável, como o nosso próprio Deus, Criador de todas as coisas. Nessa nossa caminhada de conhecimento, nós vamos entender que praticando as leis naturais, que está na nossa consciência e que todos temos a noção do bem e do mal, para que possamos fazer a nossa transformação, conhecendo a noção do bem, trabalhando o mal que existe ainda em nós e fazendo, potencializando em nós virtudes, porque ainda como espíritos perfeitos ainda somos frágeis, Temos que fazer essas corrigendas buscando as nossas virtudes. E à medida que a gente vai evoluindo, que nós vamos passando por experiência, através de várias reencarnações, nós vamos percebendo os nossos limites, pois nessa relação com outra, toda vez que nós excedemos, nós agredimos o nosso semelhante e nos agredimos também, e aí nós recebemos de volta, pela lei de causa e efeito, os resultados de agressão em si cometida. Então, por isso que ainda temos as nossas dificuldades, em todas as áreas espirituais.
emocionais, mentais. E aí a consequência vai para o corpo, que ficamos doentes também. Mas temos, como diz Jesus, ele diz para nós que também o reino de Deus está dentro de nós. Nós temos toda essa base, né? Toda essa luz que está dentro da gente para fazer brilhar as nossas sombras. Então, para isso precisamos, cada dia da nossa caminhada, que nós fazemos isso, esse crescimento por osmose, necessário a gente potencializar a nossa fé, certo? E aí a gente potencializando a nossa fé, porque a gente fala que tem fé, mas nos momentos mais difíceis da nossa vida, a gente se fragiliza. Então, essa potencialização da fé é feita à medida, né, das caminhadas nossas, do que nós vamos entendendo. Por quê? Para encontrar o bem e assimilar a luz, não basta só admitir a existência. É indispensável buscá-lo com perseverança e com fervor. Então, a gente já está entendendo que o processo da nossa caminhada aqui, que nós vivemos no mundo das ilusões, é necessário que cada vez façamos essa reformulação, entendendo, né, buscando essa luz dentro da gente, mas isso aí precisa de muita perseverança e muito fervor, porque à medida que a gente vai potencializando isso, nós vamos potencializando a nossa fé. E por quê? Sem esse processo de compreensão, nós não podemos plasmar realização alguma sem uma atitude de confiança e de positividade, porque ainda somos, como espíritos perfeitos, voltados ainda muito para o negativismo, por isso que a gente se deixa ainda abater. Nesse processo que a gente, tão decantado que a gente fala, né? No processo da busca do bem, é necessário que façamos o quê? Que a gente conhece, que a espiritualidade vem falando para a gente, que é nossa reforma íntima. Por isso que, para fazer reforma íntima, que não é fácil, precisamos de ter perseverança, buscar a nossa fé, potencializar, né, a nossa fé e ter confiança mesmo no que nós estamos, que Jesus passa para a gente, compreender para a gente fazer. O que é reforma íntima? É o desenvolvimento da capacidade de educar pensamentos, acalmar emoções e do estímulo ao sentimento do verdadeiro amor incondicional. E isso a gente vai aprendendo à medida que nós vamos buscando o autoconhecimento. Essa capacidade de educar pensamentos, pergunto eu para vocês, acalmar emoções é fácil? Não é. Mas não é impossível desde que a gente vai compreendendo e a gente vai buscando esse autoconhecimento, como mais uma vez nós estamos juntos aqui fazendo. Né? Porque é através da do autoconhecimento e a compreensão de todo do conhecimento, do autoconhecimento, é que nós vamos praticar a verdadeira caridade para conosco e para com o próximo, através do entendimento real do que é perdoar, do que é ser benevolente, do que é ser tolerante no nosso dia a dia, que nós vamos fazendo gradativamente, que na verdade, esta benevolência, tolerância, perdão das ofensas, é a verdadeira caridade como entendia Jesus, nos fala a espiritualidade. E aí, nesse processo do autoconhecimento, nós vamos entendendo cada vez melhor para atuar nessa verdadeira caridade. No processo da atuação da verdadeira caridade, é necessário que nós sejamos, né, homens de bem, que nós trabalhemos as leis naturais. E aí, lá na pergunta 918, Kardec perguntou à espiritualidade assim: por que sinais se pode reconhecer num homem o progresso real de elevar o seu espírito à hierarquia espírita? E eles responderam: o espírito prova a sua elevação quando todos os atos de sua vida corporal são a prática de lei divina, compreendendo por antecipação a sua vida espiritual. Compreendendo por antecipação a sua vida espiritual. Nós até sabemos, mas será que ainda vivemos ainda muito mais aqui no processo, né, na área da materializado, com as ilusões do mundo? Por isso, temos as dificuldades.
Mas à medida que a gente vai entendendo isso, vai entrando na cabecinha da gente e a gente vai refletindo todos os dias, a gente vai fazendo. Por quê? O verdadeiro homem de bem é aquele que pratica a verdadeira lei de justiça, de amor, de caridade, na sua maior pureza. E longe estamos nós, humanidade, dessa prática aí dessas leis naturais. Mas, como eu disse, todos nós precisamos de um alvo, precisamos de alguém perfeito. E o nosso alvo é Jesus, como dizemos lá atrás. Mas precisamos de um mapa também para a gente se situar, né? Para entender esse processo todo do autoconhecimento, que é nada mais, nada menos a doutrina espírita, que ela nos elucida os ensinamentos do Cristo com clareza, com racionalidade, para a gente entender. Então, nós temos esse mecanismo melhor de entendimento para o nosso autoconhecimento, para a busca da nossa saúde como homens integral. Também precisamos, nesse processo de saúde, de sermos saudáveis como homens integrais, nós precisamos de um pacote de aprimoramento moral. Que é isso, né? Nós já temos em nós a inteligência potencializada, e estamos cada vez mais potencializados em nós, com rapidez isso se faz, em nós, da humanidade aqui, na nossa reencarnação, nós temos, que podemos chamar da inteligência comum, da inteligência intelectual, que é a razão. Mas, como tudo na vida é o equilíbrio, nós precisamos também potencializar a nossa inteligência emocional, que vai começar a dar esse equilíbrio, que é a razão e a emoção, o conhecimento para trabalhar as nossas emoções, equilibrar para sermos saudáveis. Também precisamos de outro pacote, que é potencializar o aprimoramento, a inteligência moral. Então, intelectual, emocional e moral. O que seja isso? Porque com a inteligência comum e a inteligência emocional, o indivíduo vence o mundo, razão e emoção. Mas com a inteligência moral, ele vence a si mesmo, ou seja, nós nos vencemos. Porque a prática é essa busca do homem de bem, e essa é a prática de procurarmos sermos homens de bem. Então, nós precisamos desse pacote aí, né, mental. E aí, potencializando esses três aprimoramentos, fazendo esses aprimoramentos mental, o que nos diz, além de vencer o mundo e vencer a nós mesmos, o que nos diz, completa, Joana de Anjos, que ela fala o seguinte: a educação intelectual, artística, profissionalizante, desempenha papel importante na realização do ser humano, mas a de natureza moral não se encontra nos livros, mas sim nos exemplos, que o libertará dos condicionamentos negativos, equipando-o com instrumentos indispensáveis à sua sublimação. Ou seja, a nossa cura, a nossa renovação, a nossa perfeição, né? A nossa felicidade completa, à medida que nós vamos fazendo esse pacote aí, esse aprimoramento. Tudo bem. Mas aí também tem uma coisa muito importante, que é o aprendizado do amor, né? Aí, como é a potencialização do moral, entra o amor aí. E aí é começar-se a amar-se. Lembrando que quando a gente fala em amar-se primeiro, não é egoísmo. Amar-se primeiro, quando eu estou feliz, quando eu estou bem comigo mesmo, naturalmente o outro, né? Eu vou fazer o outro feliz, o outro vai, ou os outros, né, que estão ao meu redor, enfim, na vida que eu vou vivenciando, eu vou irradiando felicidade. Quando se é a coisa ao contrário, também acontece no processo de dificuldades, de falta de amor, de baixa estima, não é isso? Então, é necessário que nós nos amemos. Mas aí vocês falariam para mim, mas é difícil se amar.
Não, não é difícil. Basta a gente nos observarmos e começar esse amor nas pequenas coisas da vida. A qual essa escritora americana aí, chamada Shakti Gawain, ela diz o seguinte, ela fala desse momento de despertar de alto amor, de uma simplicidade que eu fiz questão de trazer para a gente continuar a nossa reflexão, que às vezes nas nossas visões, né, opacas de caminhar no nosso dia a dia, a gente não se auto-percebe que é isso. Ela diz o seguinte: ame-se por ter coragem de nascer no plano físico e de empreender essa jornada tão difícil. Não é que a espiritualidade explica para a gente? Aproveita esse momento de hoje. Ame-se pela conexão que você tem com o poder do universo. Somos deuses. Ame-se pela maravilhosa condição humana, pela sua vulnerabilidade, pela sua perplexidade, até pela sua ignorância. E nós, no nosso orgulho, achamos que não somos ignorantes, mas temos muito a buscar e não nos apercebemos dessas pequenas coisas. Ame-se pela criança que você é. Você está aqui na sua ignorância para crescer e aprender. Isso é se amar. Entender isso é fazer, é caminhar se amando. Isso é despertar no nosso dia a dia. Só que aí nas nossas doenças, do nosso espírito, do nosso corpo, né, vem as nossas fragilidades, vem as doenças, vem as nossas dores, que a dor nos chama a atenção para alguma coisa. Por isso Jesus falou: vigiai e orai, abrir os nossos olhos, né, estender a audição dos nossos ouvidos para o espiritual. Por quê? A doença é um chamado para o amor. O vazio é um chamado para o amor. O relacionamento conflituoso é um chamado para o amor. O ódio é um chamado para o amor. A guerra é um chamado para o amor. Então, nesse processo nosso de caminhar, que a gente reclama tanto de dificuldades, é só ter olhos de ver e ouvidos de ouvir para analisar os acontecimentos diários da nossa vida, o que está acontecendo. E em vez de nos jogarmos no chão, chorar, né, nos revoltarmos, é importante analisar o que está acontecendo diante das nossas dores. Por que a gente não faz isso? Porque ainda somos espíritos muito imperfeitos, somos individualistas, impulsivos, agressivos, julgamos sem tolerância as pessoas que amamos, né? Rejeitamos aquelas que nos contrariam, não conseguimos compreender ou aceitar a opinião alheia. Desejamos primeiro que o mundo atenda às nossas necessidades, para somente depois pensarmos nas necessidades daqueles com quem convivemos. É o ego falando aí, né? Somos rápidos de reclamar, mas lentos para agradecer, além de produzirmos uma infinidade de pensamentos pessimistas que acabam por prejudicar a própria qualidade de vida. Aí nós vamos falar assim: mas eu não faço. Vamos analisar um pouquinho, só abrir um parênteses aí, que nós temos muita coisa para conversar, sobre nessa questão de ser pessimista. O que nós estamos vivenciando hoje no nosso país, e que a espiritualidade tem nos orientado e pedido para a gente não vivenciar, não entrar nesses pensamentos pessimistas, que nós só vamos colaborar para que realmente aconteça tudo aquilo de ruim que nós estamos pensando. Então atuar em nossos pensamentos com vontade, né, para que possamos não entrar nesses pensamentos, né, nesses pensamentos que estão nos rodeando aí obscuros. Mas o que a gente faz? Se temos que agir, vamos agir com calma, porque também precisa de uma ação, mas com o coração, porque amamos o nosso país, e não como a gente tem visto, com violência, certo? E aí, e com debates, né, de mau grado pelo governo, por isso, por aquilo, enfim, o que a gente não precisamos entrar em detalhes, que todos nós já sabemos. Mas sair dessa condição, né, e ativar o pensamento positivo, que sabemos que o Brasil é a pátria do Evangelho futuramente, mas precisa que nós
fazemos essa construção. Através, se não da ação, mas através do pensamento positivo. Por isso também que a espiritualidade tem nos pedido tanta oração pelo nosso país. Enfim, eu falei do nosso país porque aqui nós que vivemos, mas pela nossa humanidade, né, dessa imperfeição todas que nos afeta e que nós somos e que nós também nos deixamos afetar pelos pensamentos pessimistas. E aí, quando a gente vai tendo conhecimento, que é o nosso mapa da doutrina espírita, que é o conhecimento de Jesus, para que possamos ser de perfeitos, e quando a gente já tem um conhecimento que a espiritualidade fala no Evangelho, que aquele que é mais dado, lá lhe será cobrado, e aí a gente se interpreta de uma forma que a gente traz um monte de culpa, um monte de medo, e aí a gente mascara aquilo que a gente tem que fazer em transformação num processo ainda pior. E olha o que nessa questão de sermos perfeitos, o que a espiritualidade ela é tão pródica para nos consolar, que ela fala o seguinte para a gente: reconheces o verdadeiro espírita, o verdadeiro cristão, pela sua transformação moral e pelos esforços que faz para dominar as suas más inclinações. Então, se eu tenho essa consciência que eu estou me esforçando hoje, amanhã eu caio, mas amanhã eu faço de novo, com a consciência, através da vigilância, né, e da sustentação que eu vou tendo, né, dessa transformação moral, para que eu ter um sentimento de culpa? Por isso que a doutrina ela é consoladora. E muitas vezes, por mau entendimento, a gente se tem um sentimento de culpa, porque eu ainda quantas vezes a gente ouve companheiros falar: não, eu ainda tenho muito a caminhar. Todos nós temos muito a caminhar. Mas já está fazendo essa transformação moral? Já está se esforçando para tal? Sim, então vamos caminhar. Porque ainda nossa imperfeição, nós vamos errar muito. Mas estamos prosseguindo para buscar sermos homens de bem, que não será de hoje para amanhã. Certo? E aí vem Hamed para continuar a nos consolar. Ele fala o seguinte: nós achamos que deveríamos ser perfeitos, no entanto somos apenas seres em desenvolvimento espiritual. Nós achamos que somos anormais, no entanto somos apenas criaturas vivenciando a normalidade da imperfeição humana. Então, se ainda a gente se culpa pelo processo que eu não sou perfeita, perfeição aqui ainda não vai existir, né? Nós não temos que dizer: eu sou anormal, e se comparar com o outro. Fulano faz isso e eu não faço. Cada um faz uma coisa diferente, porque somos todos diferentes. Então, aqui, nessa questão da busca da perfeição, a espiritualidade nos consola no sentido: vai fazendo. O importante é fazer, né? Aí, nesse processo todo, que nós temos ainda de espíritos perfeitos, que são as nossas negatividades, o que é? Porque a gente não sabe amar ainda, né? Então, as nossas negatividades são espaços vazios da nossa alma, onde o amor ainda não se manifestou e o medo se faz morada. O medo, a insegurança, a culpa, né? Tudo que é de negativo, né? De vícios que a gente se olha e potencializa mais. Não, a gente tem que trocar tudo isso para buscar entender no processo de se amar. Se amar é procurar, é entender-se, é trabalhar, é jogar luz nas nossas sombras, né? É enxergar, visualizar: não, eu sou assim, mas eu tenho consciência de que eu vou melhorar e vou fazendo, que é através da educação que a gente faz isso. Se a gente não fizer isso todos os dias, a gente não se educa para acalmar os nossos pensamentos, para controlar as nossas emoções e buscar o amor incondicional. Isso é reforma íntima. E porque em cada negatividade que encontrarmos em nós, em cada ponto fraco que identificarmos, não vamos colocar culpa ou o julgamento. Vamos derramar em nós o amor que cura. Não preciso nem ser repetitiva, né? Quando a gente derramar esse amor que cura, se amar em nós mesmos, consequentemente vai acontecer exteriormente ao nosso próximo. E aí ele continua falando: afastando o medo sobre o medo de não sermos amados. É interessante isso, a gente quer ser amado,
E muitas vezes a gente é amado, mas a gente não percebe, porque a gente não se ama e exige mais do outro. E isso vai se complicando cada vez no nosso dia a dia. Aí, nesse processo, é interessante, é necessário que busquemos um equilíbrio. Nós temos vícios, mas temos virtudes também. Equilibrar no nosso aperfeiçoamento moral do cada dia, esforçando, fazendo esse equilíbrio. Porque aí, nessa busca do equilíbrio, o que é que Jesus fala para consolar os nossos corações? Ele fala que faça com que a sua luz dance na escuridão e não brigue com a mesma. Este é o verdadeiro equilíbrio. E quantas vezes a gente briga com a gente mesmo, pelos nossos processos ainda, que já temos o conhecimento, né, de sermos homens de bem, mas ainda fazemos o mal, como diz Paulo. O bem que eu quero fazer, esse eu não faço. O mal que eu não quero, esse eu faço. É natural nesse processo de busca. Mas aí vem Jesus na sua brandura, né? Ele fala, vai com calma, né? Vai jogando luz na escuridão e vai caminhando. E outros ensinamentos dentro dessa irradiação de luz que ele fala nessa sustentação que ele fala para a gente. E aí agora nós vamos fazer, nesse processo de conhecimento, de busca do homem de bem, vamos fazer uma analogia, da compreensão melhor, dentro da parábola do semeador. Não preciso contar, que eu acho que a maioria todos nós sabemos, né? Mas quem não sabe, o tempo daqui está lá, podemos buscar no Evangelho, está lá. E aí começa assim, nós vamos fazer uma análise do nosso dia a dia, certo? Aonde eu estou continuando a plantar as minhas sementes? Será que eu estou plantando a minha semente na beira do caminho, ainda, onde os pássaros vêm e comem tudo e não nasce nada? Quem faz isso é aquele que conhece o Evangelho, mas acha que a letra é morta, é indiferente à vida, não está nem aí para Deus, não está nem aí para o mundo, conhece Jesus, mas não se esforça para fazê-lo, enfim, leva a vida, Deus dará. Mesmo com sofrimento, porque todo mundo sofre. Mas está bom assim, vai lá assim, é a indiferença da vida. E quando a gente começa a jogar, será que nós estamos jogando as sementes na terra, no pedregulho, né? Onde o sol vai secar, ela começa a nascer, mas o sol seca e as pedras, né, embaçam a raiz e esse germinar do nossos sermos homens de bem seca. E nós estamos falando de nossos erros, da compreensão dos nossos erros e como nós estamos nessa busca de bem para que possamos potencializar isso. Quando nós erramos nesse processo, jogamos a semente lá no pedregulho, erramos. Lembrando também, companheiros de caminhada, que o erro não é só de hoje, não. Nós trazemos dentro, nessas nossas caminhadas encarnatórias, ainda um processo grande de traumas, de dificuldades, de medos, de culpa. Então, é uma análise geral de homens integrais que a gente tem que fazer. Porque às vezes está acontecendo alguma coisa que a gente fala, não, mas espera aí, por que eu estou sentindo isso? É o processo de também quando a gente está caminhando, essa energia mórbida ela vai aparecendo cada vez mais para que a gente possa fazer a transformação através do nosso dia a dia, através das nossas dificuldades. Aí tá bom, eu errei. Ah, tá. E o que eu faço com esse erro que eu cometi? Será que eu me desculpo, né, e projeto no outro? Tá, eu errei, mas não é culpa minha. É culpa do marido, do filho, do vizinho, do governo, de culpa de alguém, certo? Então, aí eu projeto todas essas minhas dificuldades no outro. Então, eu estou me desculpando. Não é uma ação responsável, porque eu me julgo, aí eu justifico e tenho uma ação irresponsável. Quando eu estou plantando, quando eu jogo a semente no meio do espinheiro, né, que começa a nascer, estou caminhando, né? Aí vem o espinheiro, abafa, morre essa sementinha, essa arvorezinha, que já deu conta, que é o nosso... Ah, eu errei de novo. Aí o que a gente faz? A gente se culpa e aí entra o remorso. Será que é assim que a gente tem que caminhar? Não, porque nesse processo do remorso, eu me julgo, eu me condeno e eu me puno.
através do remorso. Nessa questão do erro, é necessário o que nós façamos? Que tenhamos arrependimento, porque o remorso é o arrependimento que adoeceu. Mas aí quando a gente faz esse plantio na terra fértil, que vai crescendo, né, que mesmo que eu erre, que eu tenho já um pensamento de uma ação responsável, que vem através do arrependimento produtivo, errei, mas não faço mais, não irei fazer mais, me reconheço, me olho, me autoanaliso, enfim, jogo luz dentro da minha sombra e vou caminhando. Isso chama-se ação responsável, que a gente viu lá atrás, né? E aí é necessário, nessa ação responsável, diante do erro, a gente se perguntar. Esse se perguntar, companheiro, é conversar consigo mesmo, até em voz alta, né? Aí falo, errei, tá, o que posso tirar de aprendizado dessa experiência? Como posso agir para reparar as consequências do meu ato? Isso aí é jogar luz, é ter equilíbrio, é ir jogando, como diz Jesus, jogue luz, né, na sua sombra. E aí nós estamos caminhando. Mas para isso, né, que a gente potencialize isso nessa questão da reparação, né, dessas perguntas, desse resgate nosso de amor, né, é fazer ao próximo aquilo que a gente gostaria que fizesse com a gente, né? Porque se você quer alegria, dê alegria aos outros. Se você deseja amor, aprenda amor. Procure atenção e apreço, aprenda a dar atenção e apreço. Se quer bens materiais, ajude os outros a se tornarem ricos. A maneira mais fácil de obter o que se quer é ajudar os outros a conseguir o que querem. Se você almeja ser abençoado com todas as coisas boas da vida, aprenda a abençoar silenciosamente a todos com as coisas boas da vida. Isso é manual de vida, porque quando nós vamos fazendo isso, nós estamos nos inseridos, todos os acontecimentos, se a gente quer coisas boas, e nós estamos fazendo coisas boas, né? Tudo isso está aí, no ar, no universo, né? Nós estamos inseridos nesse bálsamo de amor divino e que nós não nos atentamos para isso, para a nossa felicidade, para a nossa cura. Então, se eu quero para mim, é necessário também que eu queira para o outro. Eu desejo isso para mim, eu desejo isso para o outro. É fazer nessa nossa caminhada. E assim que tudo serve, que tudo se encadeia na natureza, desde o átomo primitivo até o arcanjo, que também começou a ser átomo. Está lá no livro dos Espíritos, nessa vivência que nós estamos, do tudo nada, do nada tudo, né? E nós não nos apercebemos que as coisas acontecem. Muitos de nós, com certeza, a gente, nesse nosso caminhar, a gente vai fazendo as coisas mesmo sem perceber. E as coisas boas, fazendo coisas boas, né? E aí, sem perceber, as coisas vão chegando. Ela falou, nossa, né? A gente até se assusta, né? Chegou isso, apareceu isso. Não existe coincidência de nada. Está tudo encadeado nessa harmonia de ação e reação. Não é isso? E aí vem Leonini, ele diz que tudo está em nós, está no universo, e tudo que está no universo encontra-se em nós. Continuando a nossa caminhada de aprendizado, que a vida é um eco, né? Nós não vimos que a vida é um eco, né? Ao longo da vida, a saúde espiritual, ou seja, o equilíbrio, a serenidade, a esperança, a fé, a alegria de viver, todos frutos da paz interior, é fator importante para o fortalecimento dos nossos glóbulos brancos, nosso sangue, né? Para dar sustentação, para trazer saúde a nós, né? Que são, a saúde é feito pelos nossos comandos mentais. Se somos positivos, né? Se acalmamos nossos pensamentos, né? Se equilibramos as nossas emoções, se temos pensamentos otimistas, com certeza, essas energias salutares, né, elas vão influenciar no funcionamento das nossas células, certo? E nos dando a saúde. Então, não é, eu peguei uma gripe porque eu fiquei perto de alguém gripado.
Sim, claro que a gente não pode, né, tem os vírus, tem as bactérias, enfim, mas eu estava também com o meu emocional, né, em desequilíbrio. E quando eu cheguei perto de uma pessoa, eu também fiquei gripada. E nós temos essa questão, não chega perto de mim que eu estou gripada. Não, se a gente não tiver na mesma desequilíbrio emocional, a gente pode chegar que a gente não vai ficar gripado. Isso é mito, né? Mas, infelizmente, às vezes sempre está na mesma, principalmente a família, né? Porque tem os mesmos problemas, estão na mesma sintonia, um gripa, outro gripa, e é assim que se faz a vida, né? E aí a gente vai ficando. Então é necessário, nesse processo de reforma íntima, né, é trabalhar a nossa saúde mental, é ter cada vez mais comandos mentais positivos. Por quê? Os citados sentimentos, que não deixam de ser pensamentos, eles são responsáveis para nos manter em equilíbrio e o nosso organismo é saudável, né? E aí, nesse processo ainda que damos vazão, né, o ódio, a raiva, a maledicência, né, nós vamos, né, no processo, só vamos ficando, né, cada vez mais doentes também, se não trabalharmos as nossas virtudes. Esse Marco Antônio Menelau, ele tem vários livros da psicomedicina. Ele é um médico pernambucano que ele trabalha com florais do Nordeste, e ele escreveu vários livros dessa associação, né? Ciência e espiritualidade, certo? Que explica muito essa questão de cada doença física e de cada emoção que se faz da doença física. Muito interessante, que afeta as nossas células, muito interessante. E o que é doença? Doença é o contrário momentâneo de saúde, nos diz o Espírito Joseph. A doença não é a perda da compreensão da verdade, é a rebeldia de não viver ou de querer ignorá-la. Nós já sabemos a verdade, mas ainda somos espíritos rebeldes, certo? Por isso somos ainda doentes. E o que é saúde? Saúde é a realização real da conexão criatura e criador, que nós vimos lá, né? E ele afirma mais adiante: a saúde é um objetivo maior do homem a se confundir com a felicidade, que é que todos nós buscamos, mas ainda não nos sabemos ainda, né, no nosso dia a dia, como fazer isso, né, como fazer essas mudanças, como me encontrar, como me amar cada vez mais, como trabalhar os meus pensamentos, né, como acalmar as minhas emoções, como buscar o aprendizado do amor incondicional, fazendo, né, reeducando, e é isso. Então, pela essa rebeldia, que muitas vezes a gente vive na ilusão do mundo, a gente fica ainda muito doente. Mas à medida que a gente vai fazendo essa transformação, nós vamos ficando mais saudáveis, com certeza. Porque a dor, ela não é uma doença, é antes uma manifestação dessa. Na verdade, a dor é um aguilhão, né, que nos conduz para o objetivo final da nossa existência. E aí a gente sabe disso, né? E à medida que nos faz ficar alerta para as quedas e derrocadas morais, funciona como um sinal de algo que não vai bem. E, portanto, a rota deve ser alterada. Isso Jesus já nos falou quando, olha, ele fazia as curas lá, né? Então, o que ele diz? Vai e não peques mais, né? Porque para que não te suceda alguma coisa pior. Toma a tua cama e anda. Então, é o momento de nós, cada vez mais que nós vamos compreendendo, tomar a nossa cama e não errar mais, e ir buscando sermos homens de bem. Já nos ensinou Jesus, e nós temos o conhecimento, né? Mas como diz o Gleber, nós somos rebeldes. E aí vem Emmanuel, ele fala assim: apenas o sentimento reto pode esboçar o reto pensamento, sem os quais a alma adoece pela carência de equilíbrio interior, imprimindo no aparelho somático os desvarios e as perturbações que lhe são consequentes. Já lá, né, no Antigo Testamento, em Provérbios, já se falava sobre essa questão, né, da nossa cura. O homem benigno faz bem à sua própria alma, mas o cruel perturba
a própria carne. Em Provérbios também diz que o coração alegre serve de bom remédio, mas o espírito abatido virá cercar os olhos. Percebam que não precisamos ser espíritas, né? Mas se temos uma espiritualidade maior, eu trouxe esse moço aqui, que todos nós conhecemos, e que, por que eu trouxe também? Porque ele fez um filme, além de tantos outros que eu adoro, ele fez o filme chamado Patch Adams, né? Infelizmente, ele desencarnou no ano passado. Então, só fazendo um parênteses aqui, para falar um pouquinho, ele desencarnou no dia 21 de julho, de modo bem, né? Todo mundo sabe que ele suicidou-se. Aí é um aprendizado para nós. Um homem, né, que trouxe só alegria, que tinha um conhecimento, mas se deixou que a vida, né, as dificuldades dele, que a gente não sabe quais foram, levassem ao suicídio, né? E nesse filme, ao contrário, esse moço que está aí com a mão na sobrancelha, ele que é Patch Adams. E ele é um médico que até hoje, quem foi que baseado o filme, que muitos eu acredito que conheçam, né? Ele até hoje ele viaja pelo mundo, né, como um grupo de palhaço para trazer o poder de cura das gargalhadas para as pessoas doentes e órfãos. O que quer dizer aí? Que sorrir, que brincar, né? E ser alegre, isso a espiritualidade fala sempre para a gente, né, Zilda? Para a gente ser feliz, para a gente sorrir, ser alegre todos os dias, que isso trabalha a nossa alma, que isso sustenta a nossa alma, que isso cura o nosso corpo, cura as nossas células, né? Vai se impregnando de positividade. E aí, quando a gente tem alegria, a gente quer levar a alegria para nós. Por isso que foi também esse médico aí. Hoje tem muitos hospitais que tem os palhaços lá, né, o grupo dos palhaços que levam alegria, né? E as pessoas outras que vão lá. Que alegria receber uma visita, quando a gente vai fazer a visita a um doente, né? Então, as crianças se sustentam. A música, né? Tudo é uma sustentação que vai trazendo a cura. Claro que cada um na sua individualidade, né? Mas é importante nesse dia a dia, né? Continuando na nossa caminhada para a nossa cura, nós temos que trabalhar corpo, mente e alma. O corpo com os exercícios, porque sem atividade enfraquece. A mente sem treino não se expande. E a alma sem trabalho não cresce. Então, nós temos que fazer esse pacotinho aí também, né, de trabalho. Atividade física, ler muito, buscar o conhecimento para o autoconhecimento e muito trabalho, que está lá na lei natural, que é uma das leis, né, que nós temos que fazer, é a lei do trabalho, certo? Assim como o corpo vai se desenvolvendo com os exercícios, também o espírito ele precisa, né, de se exercitar para exercitar em seu aspecto transcendental, espiritual, como que a gente quiser entender. Como nós vamos fazer isso no nosso dia a dia? Também as questões desse exercitar o nosso aspecto espiritual, né, transcendental. Fazendo a caridade material, a caridade espiritual e a verdadeira caridade, como conhecia Jesus, que a gente viu lá atrás, que é benevolência, perdão e tolerância. Entender o nosso próximo. Nós somos muito críticos e projetamos muito para o outro, nós olhamos muito os outros, esquecemos de nós, é fazer a coisa ao contrário, né? E é entender o nosso próximo, que cada um de nós somos diferentes, cada um de nós temos a dificuldade. À medida que a gente vai analisando na convivência, vamos falar mais na convivência também, que está mais perto, né? Para amar o nosso próximo mais próximo, é entender o outro. Quando eu entendo o outro, consequentemente eu estou sendo tolerante, benevolente, né? E comigo mesmo, certo? Então, esse trabalho que a gente vai fazendo diariamente. Portanto, o Evangelho de Jesus é a receita certa para a saúde espiritual, né?
e vivendo Jesus em nossos atos, pensamentos e atitudes, nós vamos encontrando a paz interior, que é a base de todas as virtudes responsáveis pela saúde da alma. Saúde esta que, como seres imortais, é a verdadeira e, consequentemente, deve ser a mais desejada. Claro que é a mais desejada, mas ainda nós estamos nesse processo de caminhada e a receita certa, tudo isso, é o nosso alvo, que é Jesus, e nós temos o nosso mapa, que é a doutrina espírita, correto? Cuidar do corpo e do espírito, uma proposta de vida, que é o nosso tema, que nós estamos aqui entendendo melhor. No nosso dia a dia, como diz Guimarães Rosa, né? Nosso viver é um rasgar-se e um remendar-se. É uma grande verdade esse poeta maravilhoso que diz, né? Ora a gente está bem, ora a gente está lá, ora, né? A gente vai vivendo, né? Mas é viver com esse rasgar-se, remendar-se. A importância do rasgar-se é a importância do remendar-se, que é a parábola do semeador que a gente viu lá, de ficar atento como nós estamos semeando. Ela está sintonizado com o alto, com o divino, né? Para buscarmos o eu sou, para buscarmos o nosso crescimento, para fazer essa ligação com o Pai, que nós já temos, mesmo que não nos apercebamos, nós somos deuses, nos falou Jesus. Nós somos o sal da terra, nós somos a luz, nós somos tudo, nós temos esse potencial divino. Basta que a gente trabalhe e faça essa ligação, à medida que a gente vai se trabalhando nesses aspectos aí, dessa energia, né, astral, perispiritual, que nós somos, como mente, como corpo, como emoção e como espíritos. E aí agora a gente vai analisar um pouquinho esse ensinamento que Jesus nos deu, que está lá em João, que quando as irmãs de Lázaro, né, pensavam que ele estava morto e que ele foi lá na gruta, né, que ele falou assim, lá, que pensava que ele estava morto, que ele falou assim para Lázaro, Lázaro, vem para fora. E o morto saiu. Os seus pés e as mãos estavam enfaixados com tiras de pano e seu rosto estava enrolado com um pano. Então Jesus disse, desenrola as faixas e deixa que ele fale, que ele vá. O que quer dizer esse ensinamento do Cristo para a gente? Que Jesus nos chama sempre para nós sairmos da nossa gruta, da nossa obscuridade, né? E irmos para fora. Mesmo que já saímos, que nós vamos para fora, nós ainda estamos enfaixados, todo enfaixado, rígidos pelas coisas que eu não aceito, né? Com os olhos tampados pelas coisas que eu não quero ver. E aí Jesus fala para nós, e nós vamos começar a fazer isso agora. Faz de conta que nós estamos aprendendo só isso agora, né? Nós vamos começar a nos despir dessas faixas. Nós vamos para a vida, buscar o prazer de viver, né? Que Jesus está nos chamando como chamou. Nós vamos tirar esses panos velhos, vamos revertirmos, né? De roupa nova, com um espírito novo de renovação. É preciso vontade de fazer, é preciso, né, potencializar a nossa fé, mas, né, esse é um ensinamento de Jesus, e vamos nós lá, aí nós vamos analisar, né, então agora eu quero fazer isso, então vamos começar a ter pensamentos positivos, então a gente vai falar assim, eu expulso da minha mente toda e qualquer ideia de morte, de fracasso, de derrota, ponto, afirmação positiva. Aí eu já estou mais perto de Jesus, né? Porque Jesus está sempre perto da gente. Aí Jesus fica tão feliz com a gente que pega, nos abraça, né? Aí a gente sente uma felicidade, falando, agora eu vou, né? Agora estou sustentado. Agora eu vou expulsar tudo que é ruim da minha vida. Vamos lá, né? Aí Jesus nos abraça e fala assim para a gente. Olha só Jesus falando para a gente. Venha para fora. Venha para a missão que veio realizar neste mundo. Saia do túmulo do medo para viver aqui fora os seus sonhos. Opte pela vida que Deus soprou em você. Pense nas pessoas que ainda precisam muito de você. Pense nas coisas que só você pode realizar e que, se você faltar, elas permanecerão incompletas. A sua vida não pode ser uma sinfonia inacabada. Você não veio a este mundo para ser uma simples tentativa.
Você veio para ser uma realidade. Sonhe com sonhos que você ainda não realizou, vibre com eles, se encante, mas venha para fora concretizá-lo. O mundo precisa disso, você precisa disso. Pense que Deus necessita da sua colaboração para melhorar o mundo. Está na hora de você voltar para a vida. Eu acabo de retirar todas as faixas do medo, da vergonha, da culpa e fraqueza que estavam lhe tirando toda a vida. Agora, venha para fora, venha para a vida. Você não é um cadáver. Aí com essa sustentação de Jesus, que maravilha para a gente voltar para casa, né? Vem Emmanuel, ele diz o seguinte, que conhecer é patrocinar a libertação de nós mesmos, colocando-nos a caminho de novos horizontes na vida. Maravilha, né? Aí vamos nos amar, vamos procurar cada vez mais nos amar, amar o nosso próximo, né? Vamos fazer no nosso dia a dia. Porque é através do amor que valorizamos-nos para a vida. É através da sabedoria que somos valorizados, pela vida valorizados. Daí o imperativo de marcharem juntos com a inteligência e a bondade. Bondade que ignora é assim como um poço amigo em plena sombra, a dessedentar o viajor sem ensinar-lhe o caminho. Inteligência que não ama não pode ser comparado a valioso poste de aviso, que traça ao peregrino informes de rumo certo, deixando-o sucumbir ao tormento da sede. E aí nesse processo de caminhada, que nós aprendemos tudo aqui, que nós afirmamos para nós aqui, eu vou cobrar de vocês, como eu cobro sempre de mim, né? Essa renovação, esse entusiasmo de viver, né, Luiz Henrique? Para frente é que se anda, né? Aí eu digo para vocês que eu quero ser. E aí eu vou pedir a vocês também que falem para vocês mesmos. Eu quero ser. Eu quero ser o quê? Eu quero ser o luar para brilhar na noite dos amores incompreendidos. Eu quero ser o silêncio para fazer calar as vozes que atordou o coração. Eu quero ser o amanhecer para fazer um dia a mais de felicidade. Eu quero ser luz para os que vivem na escuridão. Eu quero ser noite para acalentar os que lutam durante o dia. Eu quero ser vida para fazer nascer os que estão morrendo. Eu quero ser lágrima para fazer chorar os corações insensíveis. Eu quero ser sorriso para encantar os lábios dos amargurados. Eu quero ser amor para unir as pessoas e lhe dizer que eu sou apenas uma delas nessa caminhada. Muito obrigada a todos pelo esse momento, né, de eu estar aqui, vocês estão me ouvindo, e agradeço a Deus e a Jesus, a espiritualidade, a amiga, por cada vez que eu venho aqui para falar, eu não estou falando para vocês só, eu estou falando principalmente para mim. E aí a gente vai aprendendo. Porque se eu não tivesse esse trabalho aqui, eu acho que eu ia estar um pouco mais para trás. Mas isso me traz sustentação, me fala todos os dias a minha consciência de buscar ser uma mulher de bem. Muito obrigada. Nossos agradecimentos à nossa querida Lijamar. A título de informação, a Rede Amigo Espírita tem mais de 5.000 palestras disponibilizadas para todos nós. Então, aqueles que quiserem acessar essas palestras, é só entrar no site, ok? Nós iremos passar para o Paulo fazer a prece de encerramento. Queridos companheiros, queridos irmãos, coloquemos em nossa tela mental a figura do doce Rabi da Galileia, nosso irmão maior, nosso Divino Mestre, Jesus. Elevemos o nosso pensamento a Deus, nosso Pai, de infinito poder e bondade, e agradeçamos pelo dom da vida. Agradeçamos ao Divino Mestre Jesus, podermos estar frequentando essa escola de vida que é o nosso planeta Terra.
agradeçamos ao Divino Mestre Jesus podermos estar aqui neste momento reunidos para ouvirmos falar do seu Evangelho, que possamos, ao nos retirares para os nossos lares, estar levando esse sentimento de paz, esse sentimento de amor, esse sentimento de fraternidade, e estarmos distribuindo com todos os nossos familiares, todos os nossos vizinhos, todos os nossos amigos, enfim, com todos aqueles que, como nós, estamos necessitados. Que o Divino Mestre Jesus, a querida Mãe Maria de Nazaré, permaneça conosco, hoje, agora e sempre. Meu peso é leve,
eu quero fazer agora um convite muito especial para você. Venha fazer parte da nossa família Clube de Arte. Venha somar os seus ideais, as suas energias aos nossos ideais de servir, de divulgação do Espiritismo e de amparo social às comunidades carentes. Esses são os nossos compromissos com Jesus e com o Fabiano de Cristo, semeadores de luz em nossas vidas. Associando-se a esse projeto de amor, você vai receber mensalmente aí em seu lar DVDs com entrevistas apresentando a visão espírita dos problemas da atualidade. Você vai receber também CDs contendo visualizações terapêuticas e de saúde para o seu exercício diário de meditação e encontro com Jesus. Você recebe livros espíritas para ampliar os seus conhecimentos sobre a vida no mundo espiritual, a reencarnação, a mediunidade e tantas outras informações importantes para a sua formação como homem de bem, para a sua vida como espírito imortal. Recebe CDs com músicas edificantes, melodias suaves e letras que transmitem alegria, esperança e fé. DVDs com documentários sobre a vida e a obra de benfeitores da humanidade, como Chico Xavier, como Fabiano de Cristo, Peixotinho. Exemplares da revista Cultura Espírita e muito mais. É muito fácil associar-se ao Clube de Arte. Você contribui com apenas R$20 por mês e recebe mensalmente 2 lançamentos do clube, um DVD ou um CD, ou um livro e mais um exemplar da revista Cultura Espírita. Além de receber esse material rico em espiritualidade, você ajuda a manter a programação espírita do Clube de Arte na Rádio Rio de Janeiro, a programação espírita de 7 horas diárias da Web TV Nova Luz, a manutenção da rede Amigo Espírita com transmissões pela internet de palestras e seminários realizados em vários estados do Brasil. A distribuição gratuita de brindes mensais para 200 obras sociais espalhadas pelo Brasil. A sustentação da obra social Casa de Maria Clara, mantida em parceria com o Grupo Espírita Eurípides Bassanufo, o Recanto da Prece, localizada no Recreio dos Bandeirantes, no Rio de Janeiro, com atendimento diário a 130 crianças, em apoio a 80 famílias vinculadas a esse projeto de amor. Tudo isso é mantido por você, que é associado do Clube de Arte. E você, que ainda não faz parte do clube, associe-se e venha para a nossa família agora, pelo telefone 0 Operadora 21 3017 9800 ou pelo site clubedearte.org.br. Venha fortalecer esse projeto de amor, seja mais um elo a espalhar o bem, a paz e a luz nos corações. Cuide-se bem e seja feliz.